Eu vou começar aqui, depois fica também com material para consulta, para divulgar, para quem quiser assistir depois. Bom, resumindo, pessoal, tem uma hora e meia para 2 horas que o Facebook acabou de anunciar o Watch, tá? O Watch, na tradução, obviamente, seria algo como assistir ou assista, que isso vinha sendo rumorizado, vamos dizer assim, há algum tempo, que inclusive o Facebook contratou há um tempo atrás uma das responsáveis por conteúdos originais na MTV, no canal de TV MTV, né? E começou, e várias outras pessoas de cargos importantes de mídias, né? Que produziam conteúdos originais, e enfim, e havia sendo rumorizado então sobre o Facebook produzindo conteúdos originais, assim como, por exemplo, sei lá, a Netflix possui conteúdos originais. Não sei se é o melhor exemplo, mas o que pega? Essa ferramenta, esse novo programa chamado Watch, ele vai permitir que criadores de conteúdo, subam programas, como se fossem programas de TV. Imagina um programa de TV, acho que é o melhor exemplo. Então imagina lá um Discovery Channel, um Animal Planet, uma Band, um Masterchef, que tem episódios, certo? Então, o que é legal? Eu vejo isso como uma possível concorrência com canais de TV e também com o YouTube. O que acontece? Ano passado, o Facebook ele liberou lá uma aba separada de vídeo, certo? Então a gente está aqui no nosso aplicativo no celular, tem a aba ali do feed, a abinha de notificação e tem um atalho de vídeo, que isso apareceu para muitas pessoas, nem todas, mas no Facebook rolou isso ano passado. Só que lá tinham conteúdos que você já encontraria normalmente, de repente, na página ou navegando ali pelo feed de notícias. E o que é legal desse Watch? Ele permite que a gente se inscreva em programas, tá? Vamos imaginar programas como se fossem programas de TV, ou como se fosse uma espécie de se inscrever num canal de YouTube, só que com algumas diferenças muito legais. Vamos lá, eles já anunciaram alguns deles, eles inclusive estão pagando algum desses produtores de conteúdos originais, alguns deles estão sendo pagos de início para estimular as pessoas, aos criadores de conteúdo a produzirem conteúdos originais no Facebook, porque é óbvio, né? Porque o Facebook ele tem uma certa dificuldade em ter uma retenção maior de vídeos, né? E isso é totalmente claro de entender, né? Quando a gente fala em YouTube, que é o segundo maior site de buscas do mundo, só perde para o próprio Google, a gente vai lá no YouTube, geralmente a gente pesquisa, né, por assuntos, ou já está inscrito em determinados canais. Então a nossa retenção de vídeo no YouTube ela é muito grande se comparado a vídeos no Facebook. Porém, se a gente tiver conteúdos originais dentro do próprio Facebook, alguns deles sendo pagos pelo próprio Facebook, e outra parte deles, isso é muito importante, presta atenção, sendo financiado pelo dinheiro de anúncios, de intervalos comerciais. Eu cheguei a postar tempo atrás sobre os ad breaks, que são os intervalos comerciais. Acho que muitos de vocês já devem ter visto isso. Alguns até, inclusive, ficaram bem irritados, e que é totalmente compreensível quando a gente não tinha um anúncio. Então você está assistindo um vídeo, de repente, no meio do vídeo, você viu uma propaganda, viu um anúncio. Mas é aquilo, né, pessoal? Facebook ele se mantém, a grande parte da monetização é com anúncios. Então, se você não paga pelo produto, você é o produto. Então vamos lá, recapitulando. Conteúdos originais com mais tempo, né? Esses conteúdos com mais tempo de duração e sendo produzidos, muitos deles, exclusivamente para Facebook. Outro ponto interessante é que lá, a gente, nessa nova aba aqui... Pessoal, isso começou a ser testado hoje nos Estados Unidos com um pequeno grupo de pessoas, vai ser expandido em breve no próprio Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma acho que é uma questão de tempo para isso chegar no mundo todo. Então, qual que é a sacada? O Facebook criando essa aba específica para vídeos e as pessoas passarem mais tempo assistindo vídeos dentro do próprio Facebook, nesse novo produto, dentro dessa aba chamada Watch, que em português provavelmente, sei lá, vai ser ou assista ou assistir, ou de repente Watch mesmo se não for traduzido. Com isso também a gente vai ter lá a guia de descoberta e lista de conteúdos que você quer assistir. Em uma tradução literal a gente poderia falar watchlist, né? Seria como se fosse uma lista de desejo, mas a lista de conteúdos que você quer assistir. Então terão essas duas abas. Então se você de repente, vamos imaginar que eu lanço um programa, um canal de conteúdo aqui no próprio Facebook e falo assim, Pergunte ao Fábio Prado, que é um programa, entre aspas, que eu lancei no YouTube, lancei aqui no Facebook. Então vocês podem de repente, em breve, quero me inscrever para receber notificações desse show.
desse programa, desse conteúdo. Então toda vez que eu postar algo, um vídeo novo, um conteúdo novo, nessa aba lá de assistir vai aparecer automaticamente para você e você também vai receber notificação. Então isso é algo que eu fiz uma live, eu não faço muitas lives, vocês sabem, mas isso é incrível, porque além disso ele também vai mostrar os vídeos que estão bombando, vídeos que os nossos amigos estão assistindo, o que é ótimo, né? Teve, sei lá, o último domingo, quem assistiu Game of Thrones, sem spoilers, pelo amor de Deus, a gente chegou lá na agência, a gente conversando sobre Game of Thrones. Imagina que massa poder comentar de uma maneira mais fácil, lá dentro dos próprios vídeos que você estiver assistindo. Isso já rola um pouco. Ah, pessoal, outra informação relevante. Isso vai rolar tanto para vídeos gravados, né, os vídeos on demand, quanto para vídeos ao vivo. Então, de repente, vamos imaginar que, vamos pensar longe, o MasterChef ele pode divulgar ao vivo lá nesse canal dele uma transmissão, de repente, de um dos episódios. Então, deixa eu tentar recapitular por que eu acho que isso é tão incrível. Porque o Facebook ele tem mais de 2 bilhões, né, de pessoas no mundo inteiro utilizando. Ok, o YouTube é a maior rede de vídeos, certo? Só que nenhuma outra rede tem o poder de viralização, de descoberta de conteúdo, como o Facebook, com o seu feed de notícias. Então imagina que legal a gente se inscrever para assistir um determinado programa, que geralmente a gente faria isso numa TV, vamos dizer assim, que você tem que entrar lá na TV, assistir no seu tempo. Ou, de repente, se a gente for pensar em Hulu, Netflix, HBO, imagina isso de graça dentro do próprio Facebook, com conteúdos exclusivos produzidos, financiados pelo Facebook, e em breve eles estão para liberar isso para novas pessoas. Tanto que, mesmo estando nos Estados Unidos, se você quiser ter acesso a essa aba, você precisa preencher um formulário falando do que vai se tratar o seu programa, para eles liberarem para você ou não. Pessoal, então isso é muito massa pela questão que eu comentei para vocês também, que a ideia, imagina isso se popularizar, dá muito certo, a gente passar mais tempo assistindo vídeo, a gente passar mais tempo ali assistindo vídeos dentro do próprio Facebook, e isso monetizado. Então, vamos imaginar que você está assistindo lá um desses episódios desse programa que você está assistindo, e no meio dele, ou em determinado tempo, aparece lá uma propaganda, aparece um anúncio, que nós anunciantes, é ótimo, porque é mais um posicionamento de anúncio. É óbvio que isso está sendo testado com cautela, inclusive no Brasil, porque causa muita reação negativa, né? A gente ter todo anúncio novo, quando ele é implementado, vai ter muito mimimi, vai ter muita reclamação, até de repente ao ponto que a gente pode se acostumar, como acontece no YouTube. Se você já tentou assistir um vídeo de 1 hora no YouTube, provavelmente ele vai parar vários minutos não, mas ele terão alguns intervalos de vídeos TrueView dentro do YouTube, né? A não ser que você use Adblock, é claro, que aí você teria como bloquear. Mas a grande maioria não utiliza. Então, pessoal, se a gente passa mais tempo assistindo vídeos no Facebook, a gente vai ter mais motivos para isso. Porque terão conteúdos originais, porque você pode ser avisado dos conteúdos que você não quer perder, assim mais ou menos como você já faz lá no YouTube. Só que imagina ser notificado no Facebook, que é a rede que você passa mais tempo, você poder interagir com pessoas, interagir com seus amigos. E nós, enquanto produtores de conteúdo, podermos ter 55% da divisão da grana de anúncios, como produtores de conteúdo original, 45% para o Facebook. E uma coisa não está atrelada à outra. O fato de você ter acesso a esse watch do Facebook não significa que você já tenha liberado automaticamente a monetização de vídeos, que eu havia comentado tempos atrás também. Mas isso está sendo testado e liberado aos poucos com cautela. Eu acho que está certo, tem que ser liberado com cautela. Isso tem tudo para dar muito certo, pessoal, e de fato poder popularizar aí essa monetização do Facebook, né? Que hoje o Facebook, o YouTube nada de braçada, né? Quando a gente fala em produtores de conteúdos, youtubers, eles postam praticamente conteúdo só no YouTube. Embora o Facebook tenha trabalhado em maneiras para evitar pirataria e para descobrir que alguns conteúdos foram pirateados, você não é o proprietário, tem os direitos sobre aquele vídeo, inclusive punições, remover vídeo, a sua página pode ser até deletada, porque hoje você, como produtor de conteúdo, você pode ir lá e falar, ó, esse vídeo é meu, tem toda uma série lá, né, de coisas que você pode fazer. Então o Facebook tem interesse, ele está trabalhando para que
acho que pausou, voltou. Produtores originais de conteúdo, como por exemplo os próprios YouTubers, postem também no Facebook e não mais somente no YouTube. Então isso tem tudo para ser muito incrível, inclusive com a divisão de verba, você poder ser notificado sobre novos episódios, o que é muito legal. Deixa eu ver se tem comentários aqui em torno dessa discussão. Sim, apareceu a notificação. Opa, valeu. João Pedro Mota, valeu. Ah, tá. Veio a notificação gigante dentro do app do Facebook com um thumb até. Nunca tinha visto. Pô, que massa, João. Pode ser até um teste. Foi direto na sua timeline mesmo, mas aí quase ouvi a musiquinha de plantão da Globo com o seu urgente. Pois é, Filipão. Parece um pouco sensacionalista, mas pelo fato de eu estar fazendo uma live, sendo que eu não faço muitas lives, é porque eu acredito que realmente isso é muito legal. Que honra, bicho. Que é isso, Filipão? Assistindo, vamos lá. Acho que alguém comentou um negócio bem interessante aqui. Será que foi o amigo Alisson? O Temo Moro e o Samuel falaram sobre o Watch em um dos últimos casts deles. Inclusive foi através dele que eu conheci você. Puxa, que massa, Alisson. Bacana por compartilhar isso comigo. Bacana saber que eles já haviam citado, inclusive. Essa é a ideia de monetização do Facebook para criador de conteúdo? Guilherme Oliveira perguntou. Guilherme, isso é uma das maneiras de popularizar a monetização de conteúdos, tá? Porque o Facebook já tem testado a divisão de verba de anunciante entre produtor de conteúdo e Facebook, mas isso seria mais uma maneira de nós, enquanto usuários, estarmos mais tempo assistindo vídeos e com isso ter mais possibilidades de exibir anúncios e todo mundo ganhar dinheiro. Que mais? Edson Caldas Júnior, grande Edson. Depois de lançar live em tudo que é plataforma, é justo que eles comecem a organizar esse fluxo de entrega informação de rede. Sensacional, sem dúvida, Edson. Tem outro ponto, que esse Watch ele vai ser liberado tanto no desktop, quanto no mobile, quanto na TV. Hoje a gente já tem aplicativos para TV, então você pode, né, assistir o seu conteúdo na TV. Imagina uma Netflix, vamos dizer, né, que você assiste a programação que você quer, mas isso de graça dentro do Facebook, né? É óbvio para ter muitos programas, inclusive em português, isso vai um tempo, mas o dia de hoje, a introdução disso, oficial dessa novidade, eu acho que pode marcar aí algo muito legal em torno da possibilidade de monetização, mais tempo da gente assistindo vídeo, mais conteúdos originais dentro do Facebook, quem sabe a médio, longo prazo, o YouTube aí, não somente o YouTube monetizando grana, mas o Facebook trazendo isso para dentro da plataforma com mais escala, porque hoje está muito limitado, né? Douglas Gomide, sempre bem informado, parabéns, Fábio. Valeu, Douglas, brigadão, cara. Rodrigo Prior, e como você vê essa questão do formato de remunerar produtores, se o YouTube está entrando em declínio nesse sentido, com cada vez mais produtores insatisfeitos pela remuneração paga? Rodrigão, cara, é uma pergunta boa, confesso que eu não tenho uma opinião muito formada ou muito aprofundada sobre isso, mas reza a lenda, né, que o YouTube ele divide metade da verba, certo? Mas eu acho que se a pessoa ela tem a opção de subir o vídeo dela no YouTube, mas também subir no Facebook, monetizar nos dois lugares, eu acho que isso é incrível, porque o Facebook ele tem uma questão que o YouTube ele não é tão forte, né? Essa questão da parte social, de você compartilhar um vídeo, de você comentar em algo e aparecer para o seu amigo. A parte de viralização, vamos dizer assim, no Facebook é muito mais nativo você fazer isso dentro do próprio Facebook, né? Então, eu acho que é muito melhor você poder monetizar nas duas do que somente, entre aspas, no YouTube. Mas isso é uma pergunta que certamente a gente vai descobrir na prática como é que vai rolar, né? Eu confesso que eu estava um pouco por fora sobre essa insatisfação dos YouTubers ou produtores de conteúdo. Aliás, não, me recordo bem, né, que teve uma mudança aí, que acho que eles pararam de monetizar vídeos que continham palavrões ou alguma coisa do tipo, né? Acho que talvez tenha sido nesse sentido que você comentou, né? O conteúdo precisa ser exclusivo no Facebook, Milton Filho. Milton, eu confesso que isso não foi respondido, procurei umas 3 ou 4 fontes do próprio Facebook, alguns outros sites que postaram sobre antes de fazer essa live. Não foi falado exatamente isso, tá? O que é claro você precisa ser o dono, o proprietário daquele conteúdo, isso é o mínimo. Mas sobre se o conteúdo só precisar estar no Facebook, eu acredito que não, mas a gente vai descobrir ainda, eu confesso que eu não tenho essa resposta. Algo sobre a Suelen Berger perguntou algo sobre o sistema de remuneração de produtores de conteúdo, tipo o Google AdSense. Então, Suelen, acho que você já pode ter ouvido eu comentar.
O Facebook ele lançou esse ano, né, ele divulgou uma forma de anúncio que chama Ad Break, que são intervalos comerciais, que ali, se você é um produtor de conteúdo e você liberou para exibir anúncio dentro daquele vídeo original seu, 55% da verba vindo de anúncio iria para você e 45% para o Facebook. Só que como isso, obviamente, era muita reclamação, uma interrupção no meio de um vídeo, isso está sendo testado com muita cautela. Então, a gente não sabe ainda quando vai ser amplamente liberado, mas eu acho que é questão de tempo, porque é do interesse do Facebook, é do interesse de produtor de conteúdo original. A única parte chata, entre aspas, é que nós, enquanto usuários, a gente costuma achar ruim vídeos com interrupção, com anúncios no meio deles, né? Então, será que o WAT vai ser também um posicionamento de anúncio? Daniel Cossio Porto. Daniel, muito provavelmente. Eu acho que ele entraria como o posicionamento de in-stream, na verdade, e não necessariamente como WAT, né? A gente já consegue anunciar para vídeos in-stream, então, e o in-stream ele pode ser ou no início, ou no meio, ou no fim, mas com mais chance de aparecer um anúncio entre um vídeo e outro no meio deles, né? Rodrigo Prior. Outra coisa que me preocupa um pouco quando falamos de notificações é o volume. Se hoje o fluxo está cada vez mais caótico, como você vê a nossa relação com elas quando tivermos mais esse motivo para recebê-las? Rodrigão, concordo com você, cara. Mas eu acho que se tiver conteúdos muito bons sendo postados nativamente dentro do próprio Facebook, e você não precisar somente ligar a sua Netflix, ou somente ligar a TV, ou somente ir para o YouTube, se você tiver reais motivos para assistir esses conteúdos originais no Facebook, como teria uma aba ali, assim como a gente tem feed de notícias, notificações, vídeos, tendo vídeos, de repente ele pode ter ali uma notificação vermelhinha, assim como uma das notificações. Então, vermelhinha para te avisar que de repente tem lá 2 ou 3 conteúdos que você disse que você gostaria de receber. Eu acho que é uma notificação menos invasiva do que estar dentro da notificação exclusiva de notificações. Espero que isso não tenha ficado muito redundante. Mas isso é um desafio sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, acho não, né? Tenho certeza, o Facebook ele deve estar testando isso com muita cautela para pegar reais feedbacks das pessoas, né? Porque não adianta também só colocar mais dinheiro em caixa para o Facebook, para os investidores, se a longo prazo isso estiver gerando muita insatisfação, né? Então, acho que é mais uma pergunta que a gente vai ver como é que isso vai ser resolvida. Mas tem esse ponto que eu comentei. Acho que tem maneiras de fazer isso de uma maneira não tão caótica. A encontrabilidade do YouTube a longo prazo é bem superior. Às vezes, com essa organização, isso melhora para o lado do Facebook. Exatamente, Edson. A ideia é com essa aba exclusiva, né, de vídeos ali do Watch, ele vai ter lá um campo de busca. Então, a gente pode encontrar lá programas com essa busca. Porque hoje, quando a gente faz uma busca, lá dentro do Facebook, aparece de tudo, né? Notícias, fotos, pesquisar vídeos é um pouco chato dentro do Facebook, né? Eu acho que isso sem dúvida, uma das partes que eles precisam resolver e ver como é que vai melhorar isso, né? Igor Bianchi. O Facebook sempre priorizando a experiência do usuário. Stories, mais pessoas na mesma live e agora o Watch, cada vez mais trazendo recursos aqui para dentro. Fazendo com que o usuário tenha uma ótima experiência, não precisando sair do Facebook para usufruir desses programas em outras plataformas. Muito massa. Pois é, Igor. Concordo com você, acho que tem tudo para ser muito legal. É óbvio que na teoria e a prática pode ter uma diferença aí, mas, cara, eu acredito muito, estou muito animado com essa nova ferramenta. Espero que seja amplamente liberado, inclusive no Brasil, e que dê muito certo, porque seria bom para usuários finais consumir conteúdos, ter mais motivos para assistir vídeos dentro do próprio Facebook, e nós, enquanto anunciantes, seria muito bom também, né? Daniel Juliano, o que você acha dos anúncios do formato de Messenger, chatbot? Daniel, cara, se você fizer uma utilização, tiver uma estratégia muito legal, pode dar muito certo. A gente fez alguns testes para alguns clientes disso, a gente conseguiu uns resultados bem interessantes. Tudo depende mesmo da utilização, né? Eu recomendo muito que teste. João Silva, Daniel, boa pergunta. Achei esse anúncio no Messenger muito invasivos. Pois é, João. A gente tem duas maneiras de usar o Messenger, né, como anúncio, né? Um como aquele que chega de fato dentro da sua caixa de mensagens, para quando você já trocou mensagens com aquela página. Mesmo assim, mesmo você já tendo trocado mensagens com aquela página, sim, muitos de nós podemos achar invasivos. Mas tem um outro ponto que é usar o Messenger como posicionamento. Então você exibe o anúncio ali no feed de notícias ou no Instagram, e quando você clica, você pode continuar uma conversa direto dentro do Messenger. Uma oportunidade para eliminar objeções, sei lá, tentar fazer uma conversão, alguma coisa do tipo.
Alexandre Neto Ferreira. Já sabe quando chegará ao resto do mundo? Alexandre, eles não anunciaram ainda. Haviam rumores, né, sobre produção de conteúdos originais dentro do Facebook, eram apenas rumores. Hoje foi oficializado, há 2 horas atrás, vamos dizer assim, oficialmente, mas eles não deram data. E eu acho que eles fazem muito bem em não dar uma data, já que está em teste, né? Eles disseram que em breve vai ser liberado para mais pessoas dentro dos Estados Unidos. Não falaram da liberação global, mas assim como a live, a possibilidade de fazer isso aqui, uma live, foi liberado primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo todo, eu acho que é questão de tempo até acontecer. De novo, obrigado a todo mundo que participou, um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.